Quando aparecer a minha tela, por favor, vocês dão um joinha ali, mandam um ok no chat da disciplina, fazendo um favor. Apareceu, pessoal? Certinho? Ok. Muito obrigado, pessoal, pelo retorno. Então, quando vocês entrarem lá no ambiente de vocês, aqui eu peguei da pedagogia, porque eu utilizei para fazer o download dos slides, tá bem? Vocês vão lá em material complementar, ó. Material complementar. Abaixo do PDF do livro Inclusão Escolar, que não é educação, é inclusão escolar, o que é e como fazer, eu deixei os slides para vocês. Então, vocês vão clicar aqui no lápis, né? E aí vão fazer o download do livro, ok? Do PDF, dos slides. Ele já está aqui disponível, e aí nós vamos começar a conversar sobre a inclusão escolar, como ela ocorre. Então, eu gostaria que vocês separassem no texto de vocês, ou anotem aí, para depois vocês lerem. Na página 7, lá na apresentação. Na apresentação, a professora Maria Tereza Mantuan faz algumas importantes dicas para nós. A primeira, que educar significa empenhar-se para um crescimento, tanto o nosso próprio crescimento enquanto professores, que precisamos preparar, necessitamos criar vínculo com os nossos alunos, quanto é uma preocupação com o desenvolver-se e evoluir dos alunos que estão sob nossa tutela. Ela está falando de um modo geral, pessoal, ela não está falando dos alunos de inclusão, ok? Ela está falando de um modo generalista. Pensando nesse modo generalista e nessa preocupação, ela está falando de decorar o conteúdo, de você motivar o aluno a ponto de decorar, mas não aquele decorar sem sentido, que nos faz lembrar da decoreba, né? Mas decor do latim. Decor no latim significa de coração. É você motivar o aluno, é você transmitir para o aluno com tanta verdade, a ponto dele internalizar aquilo no mais profundo do ser dele, tá? Então, é dessa ancoragem, é dessa preocupação com o objeto ensino, que a professora Maria Tereza está falando. Vocês já tiveram professores que motivaram vocês, que a aula dele era inspiradora para vocês? Eu tive uma professora de literatura no ensino médio, os 3 anos do ensino médio, e depois ela foi minha professora na faculdade, quando eu fiz letras. Ela foi a minha inspiração. Hoje, se eu for lecionar literatura, e às vezes quando eu estou falando com vocês, com os outros alunos, o que eu escuto na minha cabeça, muitas vezes não é o meu pensamento, mas é o que essa professora, que é a professora Eunice, falava para nós dentro da sala de aula. Dos 25 alunos da minha sala de ensino médio, eu fui o único que fui para a área das licenciaturas, eu fui o único que fez letras, e não me arrependo. Lógico, você fica descontente com uma ou outra coisa, que não é o X da questão aqui, mas é muito importante que tenhamos esses professores, e que muitas vezes vocês são e serão o exemplo desses alunos. A professora vai deixar diluído aqui no texto que, e muitas vezes, vocês serão o exemplo. E educa-se como? Educa-se pelo exemplo, tá? Mas vou deixar aqui para vocês pensarem. E depois a gente retoma para tentar responder, utilizando esse texto, essas perguntinhas. Então, o que implica ensinar? Essa é a pergunta que eu quero que vocês, durante toda essa noite, possam dialogar
possam pensar, possam refletir. O que é, então, o que implica? Como ensinamos? De que forma ensinamos? Para quem ensinamos? Ok? E de que forma? Qual é a melhor forma de ensinar? De que jeito eu ensino o meu aluno? Eu devo ser um professor mais amistoso, aquele que é amigo de todos os alunos, é o que facilita na hora da prova, é o que facilita o conteúdo, é o que é mais sargento, aquele que não é para conversar, eu vou tomar a prova, sabe, o professor assobio, né? Ou eu sou aquele professor que equilibra e que, de fato, entende que a educação, embora ocorra no coletivo, porque a educação enquanto ato político, né, de político não no sentido de politicagem, mas no sentido de empoderar-se, de tomar para si os seus direitos, educação como é, uma construção que deve estar atrelada o tempo todo com uma formação e uma leitura de mundo, aonde nos leva essa educação? E que tipo de professor vocês querem ser? Pensaram nisso? Pensando nisso, vamos voltar lá para os primeiros slides, pessoal. Olha o que a professora traz para nós. Sempre existe a possibilidade de as pessoas se transformarem, mudarem suas práticas de vida, isso na página 7, lá na apresentação, enxergarem de outros ângulos o mesmo objeto e situação, ultrapassar os obstáculos que julgam intransponíveis, sentirem-se capazes de realizar o que tanto temiam e serem movidos por novas paixões. Quando eu entrei na educação, eu fiz pedagogia porque é o que se pede no estado de São Paulo para concurso. Não imaginei que eu fosse ir para o ensino superior. Não imaginei, embora eu tivesse pedagogia, não imaginei que eu fosse trabalhar com a pedagogia novamente. E fui dar aula na pedagogia em outras instituições. E aí fui para a Uningá, trabalhar com o EAD. É uma construção. A pedagogia e as licenciaturas elas vão nos ensinar que o papel do professor ele deve se adequar às épocas, ele deve ser no sentido de sua formação pluralista, é a primeira coisa. Ele deve observar a sala de aula. E vocês vão, com a experiência, com o tempo, quem já for professor já sabe disso, você, na primeira fala, as primeiras horas com os alunos, você vai escanear os alunos. Você vai perceber, olha, fulano é assim, Beltrano é assim, ó, esse aluno, ele age dessa forma, e os grupinhos, né, o que é implicância, enfim. E nós temos de nos habituar, nós precisamos reaprender constantemente com as nossas ações. Olha, hoje a minha aula foi boa, mas eu podia melhorar aqui, eu podia trazer um exercício assim. Talvez, se eu aliar duas metodologias, tá? Não existe a escola que é purista. Na verdade, a escola vai ser hipócrita se ela disser eu sou apenas construtivista. Não. No Brasil e no mundo isso não acontece. Nenhuma escola é apenas construtivista, tá? As escolas, elas vão adotar métodos e metodologias que perpassam todos os movimentos pedagógicos, desde o tecnicista, a ratio studiorum, por pior que ela seja, por mais que o papel esteja centrado no professor, ela tinha uma coisa muito interessante e que foi sendo abolida com o tempo. Então, nós partimos lá na ratio studiorum de uma disciplina extrema a ponto do castigo físico, né, as crianças, e nós vamos até o escola-novismo, onde o aluno é o protagonista. Só que nesse aluno é o protagonista, talvez por interpretações erradas tenha se perdido a mão e aí o aluno é protagonista por vezes até demais, tá? Mas não dá para culpar um único movimento pedagógico, certinho?
E o que a escola precisa fazer, de fato? Ressignificar o seu papel. Quando a gente fala em escola precisa ressignificar o seu papel, nós estamos falando de toda a comunidade escolar. É isso que a professora Maria Tereza traz na obra dela. Ressignificar o papel da comunidade escolar, da unidade escolar, é trazer os pais para dentro da escola, é ter, de fato, uma gestão democrática do ensino, com participação ativa dos pais, dos familiares, dos professores. O professor não é obrigado, não é o retentor do saber, nem tampouco vai conseguir salvar a pátria tendo na mão giz e saliva. É impossível, é humanamente impossível, por mais dedicado que ele seja. Ok? Vamos para a primeira parte, então. Depois dessa apresentação do livro, da obra, né? Nós vamos lá para os primeiros pressupostos da professora e o que nós vamos falar hoje, que é capítulo 1, integração e inclusão. O que é integração e o que é inclusão? No capítulo 2, por que efetivar a inclusão? O que precisamos fazer, né, para efetivar a inclusão? E o terceiro e último capítulo que fecha ali a obra é como fazer a inclusão escolar. De que forma? Pessoal, querem dizer alguma coisa? Eu preciso retomar alguma coisa? Ficou algum ponto solto? Querem dizer alguma coisa? Estou falando muito rápido? Obrigado, pessoal. Tânia, eu vou mais devagar. Pode ficar tranquila. Pode deixar, Kátia. Eu falo um pouco mais devagar, então, mais pausado. Pode deixar, tá? Pessoal, então, se você não conhece a história, então você não sabe de nada. Talvez por não conhecer um pouco de história, por vezes vocês sejam ingênuos e possam ser manipulados. Então, conheçam a história da pedagogia. Como que a pedagogia começa, né, a ser trabalhada no Brasil. Aí eu tenho mais afinidade com a educação infantil. Como que era a educação? Sejam curiosos, isso é extremamente importante. Tá? Só uma dicasinha. Então vamos falar um pouco sobre a autora. Essa é a autora, a professora Maria Tereza Mantuan. Ela é pedagoga e mestre em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de Campinas, a Unicamp. Tá? Permanece lá com um grupo de pesquisas em ensino e diferença. Os livros dela, a maioria estão em PDF para domínio público. Vocês podem procurar os livros dela, disponível na internet. Não precisa comprar, não. Tá bom? Pessoal, aqui eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de atenção e vou dizer aonde está para vocês lá na apostila. Está na página 12 e 13. Anotem aí para depois vocês lerem com mais tranquilidade, tá bom? De um modo geral, de uma forma bem resumida, o que é integração? A integração da educação especial no ensino regular, ela acontece da seguinte forma. Eu tenho lá 5 alunos, sejam eles deficientes, independente da deficiência que ele tenha. Eu não coloco ele junto com os demais alunos. Eu coloco ele numa sala separada. Então, eu vou ter lá o quinto ano A, B, C, D e E. E o E, eu coloco todos os excluídos, todos os marginalizados, todos os alunos que, por acaso, não acompanham nas outras séries, eu coloco todos eles juntos numa sala só. Essa é a integração. Ele está no ensino regular? Está, sim. Só que ele está junto com os demais? No mesmo prédio, sim. Na mesma sala, recebendo o mesmo conteúdo.
o mesmo tratamento? Não. Então, a integração, ela é uma complicação. Sala complicada, sim, sala complicada. É aquela sala que vocês vão ver rotatividade de professor, ninguém para, ninguém quer. Quando vocês forem para as primeiras atribuições de aula, é o que vocês vão pegar. E é aí que eu gostaria que vocês retirassem os preconceitos, os julgamentos, tá? Eu sei que é muito difícil, eu sei que é uma sala que vai dar dor de cabeça. Nos primeiros 15 minutos vocês vão surtar, vocês vão ter vontade de afogar eles, mas quanto mais difícil a sala, mais você vai precisar estudar, mais você vai se formar e muito mais à frente dos colegas de trabalho vocês vão estar. A dificuldade sempre será aliada da competência. O que é inclusão? Então, se integração, eu cato os excluídos, coloco numa sala, embora seja dentro do ensino regular, que de fato é inclusão. E por que se fala tanto em inclusão? Porque inclusão, eu vou catar esses alunos portadores de. Portadores não, desculpa, gente, pelo amor de Deus, eu não disse portador. Deficientes, e eu vou colocar na mesma sala, na mesmíssima sala, e vou ofertar o mesmo conteúdo. Lembra que a LDB diz o seguinte, a LDB é a Constituição. A Constituição de 88 vai dizer o seguinte, que nós devemos ofertar ensino a todas as crianças, e depois a LDB vai retomar isso dizendo, devemos ofertar conteúdo e que as crianças tenham acesso igualitário. Aí está a sua inclusão. Ah, professor, mas o Juquinha, ele é cadeirante, ele tem dificuldade para escrever. Eu não posso ofertar a mesma atividade que eu estou ofertando para os demais alunos. Ele não vai acompanhar. Da onde você tirou que sabe qual é o potencial do Juquinha? Sim, concordo, Tânia, concordo. Você não tem esse. A gente, na verdade, nós temos, né? Essa mania. Quando eu dava aula no ensino médio, eu tive um aluno do espectro autista. E, gente, eu estou admitindo aqui a minha culpa, tá? Para vocês. Os primeiros 6 meses, a primeira semana eu não sabia como lidar com ele. Era o Arthur. Eu não sabia como lidar com o Arthur. Arthur, para mim, sabe quando acaba a internet? Que fica só aquele dinossaurinho? E aí você clica em espaço para ele pular? Eu era essa pessoa. Eu não sabia o que fazer com o Arthur, eu não sabia lidar com o Arthur. Com o tempo e com a convivência, eu fui entender o que é de fato a inclusão. No primeiro momento, você precisa retirar o preconceito que você diz que não tem, que nós dizemos, né, enquanto professores, eu não tenho preconceito com ninguém. Para mim, aluno é tudo igual. Não é. Sabe por que não é? Porque na primeira prova que eu apliquei para o Arthur, ela era uma prova de festa junina, porque só tinha o que é o que é. E pro Arthur eu fiz uma prova diferente. Me sinto culpado? Tenho remorso e vergonha, até hoje estou admitindo para vocês. Mas o que nós precisamos fazer, então? Faça e entregue a mesma prova. O meu aluno tem dificuldades visuais. Talvez se aumentar um pouco a letra. Legal, legal. Pergunta para ele se é legal. Converse com o seu aluno. Fala, olha, se eu colocasse a sua prova numa folha com papel pardo, ficaria mais fácil para você enxergar? Ficaria, professor. Você gostaria? Gostaria. Se ele disser isso, ok. Se ele não te pediu nada, não trate ele como um mendigo, não trate ele como se ele fosse um excluído. Por vezes, quando nós tentamos ajudar os nossos alunos, nós estamos muito mais reforçando a marginalização do que propriamente ajudando eles num processo de inclusão. Porque aí os outros alunos vão olhar e falar assim, lá, para ele prova o que é. Para esse aluno, o professor faz lá uma letra maior. Para a gente tem que se virar com essas duas colunas de prova aqui, frente e verso, com uma letra minúscula. Percebe que, por vezes,
por mais que a intenção seja boa, nós estamos agindo desfavoravelmente com o aluno e não conseguimos fazer uma inclusão? Meninas que já trabalham com educação especial, estou errado? Se eu tiver errado, me corrija, por favor. Vânia, você trabalha com educação especial. Qual série? Legal, que bacana. Que bacana. EJA também? Bacana. Muito bacana. É uma experiência única, não é? Pessoal, então, qual o objetivo da integração? O objetivo da integração é inserir grupos excluídos. Mas eu junto todos os excluídos e coloco eles num canto, então, aonde está o benefício? Nenhum. Qual o benefício da inclusão? É melhorar a qualidade do ensino ofertado a todos. Eu vou pegar todos os alunos, eu vou dar o mesmo conteúdo, só que prestem atenção, ao mesmíssimo tempo que eu penso numa atividade para o João, que tem tudo, eu tenho que pensar para o Pedro, que não tem nada, eu tenho que pensar para Mariazinha, que é intermediária, eu tenho que pensar para os alunos que têm dificuldade visual ou deficiência, eu tenho que pensar para quem tem dificuldade ou deficiência intelectual. Então, é a mesma atividade para todo mundo, ok? E o que vai assegurar que este aluno vai conseguir internalizar o que nós estamos falando? Dedicação, dedicação e perseverança. Tanto por parte do professor, quanto por parte do aluno. Vocês não vão conseguir alfabetizar quem não quer ser alfabetizado. Vocês não conseguirão despertar a vontade de aprender ou a, o gosto pela leitura se não forem exemplo e se a pessoa não quiser. Duro, né? Difícil? É. Por isso é necessário motivar os nossos alunos. Por isso é necessário que vocês entendam que cada aluno, embora a educação seja uma construção do coletivo, vocês devem criar condições para que esses mini universos que são cada aluno possa crescer e florescer. Então, resumindo, olha lá, integração leva as crianças com necessidades especiais ou deficiência para a escola regular, mas as confina em espaços especiais, classes especiais, recuperação contínua, sala de aceleração ou recuperação. E a inclusão. Todas as crianças têm direito aos espaços de ensino-aprendizagem dentro da unidade escolar, independente da atividade, independente da deficiência. Por quê? Porque se eu começo a segregar, olha, fulano não consegue, esse aluno não dá conta, eu começo a excluir ele. E essa é a forma mais perversa de pedagogia, segundo o texto. Porque é quase sempre ela está num jogo de ignorância dos professores em achar que sabe o que é melhor para o aluno. Olha lá, pessoal, próximo slide. E aí, já é a página, marquem aí, 19, tá bem? Eu entendo, Tânia. Eu entendo. E como entendo?
Pessoal, o que vocês precisam entender é que a escola, ela tem que trabalhar com duas palavras que são maravilhosas. Pluralidade. Pluralidade de sentidos, pluralidade religiosa, pluralidade racial, pluralidade étnica. Essa é a escola do multiculturalismo. Vocês podem pesquisar depois pedagogia da diversidade, pedagogia multiculturalismo. Vocês vão ver todas essas construções, textos maravilhosos que falam sobre essa diversidade humana que compõe a comunidade escolar, tá? Que compõe as unidades escolares. Não tem como eu chegar com uma atividade e acreditar que a sala é homogênea, que é todo mundo como um tapetinho reto e que está tudo bem, porque não está. O aluno vai aprender com fome? Não. E vocês sabem que nós vamos encontrar muitos alunos que vão para a escola com fome. Alunos que vão para a escola e o que eles tomaram de café da manhã? Pinga. Por quê? Porque o álcool sacia a fome. Isso acontece, eu não estou brincando. A pedagogia, embora desvalorizada, ela é uma das profissões mais maravilhosas e incríveis e uma que nos faz refletir sobre a condição humana. Que condição é essa que o aluno vai ter de aprender? E você acha que o aluno com fome vai estar se preocupando com o seu sujeito da oração, seu verbo da oração, uma concordância verbo-nominal? Gente, não tem cabimento. Não faz sentido. Então, por isso que dentro dessa inclusão, nós precisamos pensar e nós precisamos falar de uma coisa que é a identidade e a diferença. Identidade é o que eu sou. A diferença é aquilo que o outro é. Concordo. As aulas remotas, elas tiram como se fossem as escamas dos olhos dos professores, não é? Por quê? Porque aí vem aquele pai daquele aluno que nunca, o aluno dá trabalho que nem não sei o quê. E aí o pai nunca aparece, que você chama, ele nunca vem, nunca pode. Mas para buscar atividade, ele precisa vir, porque senão o conselho vai atrás dele. E aí a gente conhece os pais e fala assim, olha, eu acho que o aluno já não é tão ruim, eu já começa a gostar desse aluno, você cria simpatia, você começa a ser empático, você se coloca no lugar e começa a entender que da onde o aluno vem, ele está ótimo, ele está maravilhoso. E aí, então, identidade e diferença, eles não são dois termos que andam dissociados, eles não andam separados dentro da sala de aula. Eles andam juntos. Eles são como irmãos, gêmeos, e eles ficam brigando. Por quê? Porque o ser humano acha que todo mundo precisa ser pinguim, todo mundo precisa ser igual. E nós, enquanto professores, nós herdamos uma coisa muito ruim do lado dos jesuítas, né? Por quê? Porque a gente quer ficar sentado, óbvio. Eu não quero ficar andando, porque eu não sou obrigado a ter variz nas minhas pernas. Mas eu quero ficar sentado dando aula. Gente, isso não existe. Não existe você ficar sentado dando aula. No ensino superior a gente não consegue fazer isso. Você imagine se para as criancinhas do Fundamental 1, lá do infantil, você vai conseguir ficar sentado. Não vai. Você não vai ficar sentado. Por quê? Porque ser professor é despertar o desejo, é fazer com que o seu aluno internalize, é fazer ele aprender de cor, de coração, não decorado. Nós precisamos de uma construção pluralística de ensino. Lembrando que o nosso currículo, né, ele é uma construção social. Ele é construído pela sociedade. Ele é um produto cultural da sociedade. Por isso que quando foram fazer a BNCC, falaram assim, olha, sociedade, nós estamos entregando um documento para vocês. Votem. O que vocês acham? O que seria melhor? E aí o que surgiu? Habilidades socioemocionais. Por quê? Porque os nossos alunos, eles não sabem lidar
com os sentimentos. Eles não conseguem expressar os sentimentos. Só parando aqui para ilustrar um pouquinho. Sabe quando que eu me tornei um professor melhor? Quando um aluno me mandou, vocês já entenderam, né? E aí eu fiquei muito chateado, porque era um aluno que eu gostava muito, né? E naquela manhã ele amanheceu virado. Primeiro que ele já chegou às 7h45 e eu já não deixei ele entrar. Porque se a aula é 7h10, ele vai entrar às 7h45 por quê? Né? Eu achava que eu tinha toda a razão do mundo. E aí ele entrou resmungando, respondendo, enfim. E aí terminou nisso, numa agressão física, e ele me mandando tomar água ali. E aí eu fiquei muito chateado. E eu comecei a internalizar e peguei ranço desse menino. Quando que tudo cessou? Quando eu conheci a mãe dele. Quando a mãe veio assinar a ficha de advertência, eu entendi que o vai tomar água não era para mim, mas era para um governo que não se importa com ele, com um currículo escolar que não representa. Porque aprender a colocar vírgula no lugar certo, Machado de Assis e todos esses outros grandes autores, não quer dizer nada para ele, porque ele não tinha perspectiva. Ele tinha uma perspectiva muito limitada do que ele poderia ser. E eu estava preocupado com o quê? Com gramática. Gramática e literatura. Redação, exame. E por que o meu aluno tem que estar preocupado com o vestibular se ele não tem o que comer no outro dia? Então, o que é mais prioritário? Comer no outro dia ou vestibular? Gente, comer no outro dia. Não precisa... Pelo amor de Deus, não vamos ser hipócrita. Não vamos ser demagogo. Vamos ser conscientes. Então, eu preciso conhecer a comunidade escolar. Gente, o que nós podemos fazer para conscientizar os pais e os alunos? O que nós podemos fazer para trazer esses alunos para a gente? Sabe quem sempre vai ser o melhor companheiro de vocês? O pior aluno da sala. Coloca ele como monitor da sala. Você vai ver que a sala vira um silêncio. Ele não vai ameaçar ninguém. Podem ficar tranquilos que ele não ameaça ninguém. Mas o que ele vai fazer? Ele vai se sentir importante. Ele vai começar a refletir: eu posso ser outra coisa. E cabe a nós que passamos mais tempo com os alunos tentar modificar essa percepção quebrada, essa baixa estima que os alunos têm deles mesmos através do nosso bom exemplo, do que sai da nossa boca. Quando nós falamos para o aluno: pelo amor de Deus, errou de novo? O que você está fazendo? Tá falando? O mesmo que o Estado fala para ele, o mesmo que a mãe, o pai, as políticas públicas de educação, um currículo que não faz sentido, está falando para ele também. Você não aprende. Então, olha lá. Por que então efetivar essa inclusão escolar? Primeiro, porque nós. Silvana, ano passado tive um aluno que por vezes não conseguia participar da aula porque tinha fome. Isso na educação infantil. Sim, muito comum, Silvana, muito comum. Gente, mas não quero deixar vocês tristes, não. Ó, pedagogia e alegria, tá? Ó, para com isso. Vamos pensar outra coisa. Ó, eu estou trazendo isso porque nós estamos trabalhando com formação profissional inicial, profissional docente. Então, é o que vocês vão encontrar. E eu não quero que vocês se sintam iludidos e nem roubados, tá bem? É só por isso. Mas eu juro que dentro da pedagogia, dentro da educação, tem muita coisa boa. Prometo para vocês. Prometo. Vocês vão rir muito. Além desses conceitos básicos, vocês têm uma questão legal. É a Constituição de 88, que traz e assegura a educação para todos, tá? E, de fato, a inclusão busca atingir todos. Consegue? Nem sempre consegue, mas nós tentamos, nós buscamos, nós lutamos. Mas se a gente parar para pensar como eram as políticas de educação no passado, né, para a inclusão, gente, hoje está maravilhoso.
Sim, é a melhor coisa que existe, Tânia. Você elogia em público e corrige ali no privado. Demonstra que você tem coerência, que você é responsável pelo que o outro poderia sentir. Concordo com você. Disse tudo. Ou, como diriam os alunos, lacrou. Quando nós pensamos na inclusão, nós estamos pensando em uma escola que ela sai daquele pedestal, daquele tablado. Eu não sei se quando vocês estudaram tinha aquele tablado, o professor ficava na parte mais alta. Mas a escola desce desse tablado, eu coloco dessa forma. A inclusão é isso, é descer desse tablado, sentar no chão e educar sentado no chão. Olhando no olho do aluno, o aluno precisa disso, tá? Então, dentro da inclusão, é a escola que vai se adaptar aos alunos. Por quê? Porque lá na integração eu tinha essa inversão. Além do aluno ser deficiente, era ele que precisava se adequar às normas. Isso, Ney, é isso mesmo, no palanque. É mais ou menos isso. O professor era tão estrela, ele era tão o centro do processo de educação, que ele ficava no palanque. Ele ficava nesse tablado, na parte mais alta. Tá bom? A integração é inserir um aluno ou grupo de alunos que já foi anteriormente excluído. Se nós pensarmos nessa questão legal, a gente não pode excluir os alunos. As escolas inclusivas propõem um modo de organização do sistema escolar que considera a necessidade não de um, mas de todos os alunos. Por quê? Porque nós vamos olhar individualmente para cada um dos 32, dos 35, dos 40 alunos que tenham dentro de uma sala de aula. E nós precisamos estruturar o currículo e o que vai ser ensinado e as atividades de acordo com as necessidades deles. Eu não posso pensar aqui que o meu aluno é, vamos supor, um gênio, um superdotado, e corrigir a atividade de ditado descontando nota, falando mal, injuriando, debochando. Isso não, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que analisar cada aluno, não comparando ele com outros alunos ou com outras salas. Cada aluno é único. Então, além dessa questão da identidade, nós precisamos do quesito chamado singularidade e unicidade. Esse aluno, ele é único, ele não existe outro aluno igual a esse. Cada aluno é um e ele é extremamente importante, tá bom? Então é necessário repensar as práticas da sala de aula, independente do que aconteça na sala de aula. Ah, mas aquela sala bagunça, aquele aluno fala demais, não importa. Você vai repensar. E todos os dias você vai se reinventar. Uma, duas, três, quatro. Meu professor, cansa. Cansa para todo mundo. Não cansa só para você. A inclusão, ela vem do fato de exigir uma mudança do paradigma educacional. Então, antes nós tínhamos o ensino regular e a educação especial, apartados. Hoje nós temos o ensino especial dentro do ensino regular, na mesma sala em que é transmitido o mesmo conteúdo para os demais alunos, para os alunos que são tidos como normais, tá bem? O que nós precisamos mudar? Nós precisamos aprimorar as condições da escola. Esse aprimorar as condições da escola trata-se de livros atrativos, trata-se de metodologias atrativas, trata dos professores passarem por cursos de reciclagem para que ele compreenda a prática pedagógica dele, para que ele se entenda dentro do processo pedagógico e educacional, para que ele também possa se reinventar. Gente, não é fácil ser professor, tá? E promover a difusão de princípios de igualdade, de diversidade socioétnico-religiosa e sexual, evitando a construção de barreiras na escola. O que vocês precisam ter em mente é que, para muitos alunos,
a sala de aula, a escola e a sala de aula é o lugar mais seguro do mundo. Michel de Foucault é um estudioso, um filósofo, vai dizer que a escola vigia e pune ao mesmo tempo. Mas para esses alunos, eles não estão nem pensando na punição. Para eles ir para a diretoria é uma festa. Tem alguém se importando comigo, tem alguém olhando para mim. Vocês já pararam para pensar nisso? Que bacana, Keila. Algumas prefeituras têm isso sim. O Estado também. Já pararam para pensar como é louco, né? Como não faz sentido, fazendo sentido, que o aluno goste de ir para a diretoria? Significa que alguém está me reprimindo, mas me reprimindo no sentido de, fulano, vamos ser melhor, vamos buscar uma coisa nova, né? Você não pode fazer isso, você não pode agredir. O que é a violência? É a exacerbação, é o aluno dizendo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais a minha vida. Eu não aguento a pressão que eu sofro em casa, eu não aguento a pressão da sociedade, eu não aguento o que está acontecendo. Só que eu trouxe um gráficozinho para vocês, tá? É um censo de 2010 fala sobre as deficiências e as dificuldades no Brasil. Deve ter mais atual, tá? Mas eu achei que seria bacana trazer para vocês. E o maior índice, né, a maior porcentagem é de alunos com deficiência visual. Pode ocorrer que o mesmo aluno tenha mais de uma deficiência, tá bem? Depois passando. O que foi, Silvana? Deixa eu ver. Temos que pensar também a inclusão daqueles que estão. Sim, a superdotação. E aí é um problema. É um problema muito grande. Por quê? Porque é aquele aluno que, para ele, tudo é muito chato. Porque ele já sabe tudo que você está falando. E por vezes é aquele que vai discordar de você. É aquele que vai te corrigir. E você não vai ter paciência para ele, gente. Sério, vocês não vão ter paciência para um superdotado. Porque ele sabe tanto e ele discorda, ele é tão curioso que ele passa a ser chato. Outros alunos não vão gostar dele. O que vai dar mais trabalho. Sim. É aquele que vai querer fazer umas experiências de ciências. Ele vê as coisas na TV e quer dialogar na sala de aula. Ele quer discordar de você. É uma maravilha. É um sonho na Terra. Pessoal, eu separei algumas coisinhas para vocês. Grifem o primeiro parágrafo lá da página 18, tá bem? Que fala sobre a escola brasileira. Depois, eu acho importante o último parágrafo da página 19, que vai especificar o que é diferença. Eu vou deixar essa imagem dos requisitos para um professor inclusivo, porque eu gostaria que vocês fossem me detalhando o que vocês acham que é importante para ser um professor inclusivo. O que a pessoa precisa ter? É importante ser um professor que mais ouve do que fala? O que é importante para ser um professor inclusivo? O que eu preciso fazer para me tornar um professor inclusivo? O que eu preciso fazer para trabalhar com educação especial? Basta eu fazer uma especialização ali numa instituição e está tudo certo? Empatia, legal, bacana, Alessandra. O que mais que eu preciso?
Paciência, sim. Então, aquele aluno que integrar o aluno, ótimo, Ney, adorei, sim. E é fácil conquistar esses alunos? Será que é fácil? Foi fácil para vocês estarem aqui hoje, né? Deixando a família para falar sobre inclusão? Desprendimento, jogo de cintura, sim, verdade, Silvana, verdade, sim, concordo com vocês. É, um professor inclusivo é aquele que, olha, esse aluno está me dando muito trabalho, vou botar ele para fora, hein? Tô avisando a senhora, dona diretora. Eu não sou obrigado a ficar passando raiva com esse menino, não. Esse é o professor inclusivo? Ou o professor inclusivo vai ser aquele que traz uma atividade sobre respeito, que motiva os alunos, que prega lá uns pirulitos na prova e vai fazer a refacção dessa prova junto com os alunos. Que tipo de professor vocês querem ser? Que tipo de aluno vocês foram? Vocês deram trabalho? Você deu trabalho, Ney? Aí, ó. Eu não dei trabalho, não, gente. Eu era sonso. Sempre fui sonso. Gente, eu entendo. Ainda não trabalho na área, mas sonho em ser. Ai, que legal, professor de alfabetização. Professor de ensino de alfabetização sempre é uma marca tão boa, né? É sempre uma lembrança tão gostosa, as primeiras leituras, as primeiras palavras que a gente leu sozinhos, né? Uma lembrança muito agradável. Verdade, Alessandra. E pensa numa coisa difícil de alfabetizar. Olha, parabéns para os professores que são alfabetizadores, viu? Pessoal, página 33. Então, lá na página 33, o que a escola precisa fazer do ponto de vista da professora Maria Tereza para que esteja e receba, né, todos os alunos e que atenda todos os alunos de um modo geral. Então, o que eu preciso fazer? Mudar a escola? Ela diz que é enfrentar, muitas vezes, frentes de trabalho cujas tarefas fundamentais são recriar o modelo educativo escolar. O nosso modelo de educação não está funcionando. Como nós podemos fazer para atingir os nossos alunos? Então, vocês vão trabalhar com projetos, projeto do meio ambiente, projeto de higiene pessoal, projeto de leitura. Nós tínhamos uma professora no estado que era muito engraçado. Toda sexta-feira me vinha ela, uns par de almofada da casa dela, um tapete e uma mala gigante. Ela abria lá no estacionamento da escola essa mala gigante, desenrolava o tapete, jogava as almofadas e lá ela ficava as duas últimas aulas com os alunos da sala dela, de língua portuguesa, e ela fazia o quê? Lia com os alunos. Lia o quê? Lia livro? Não, ela lia gibi, ela lia fábula, ela xerocopiava, tirava cópia, fazia impressão de texto da internet, todo tipo de leitura ela ia atrás, mangá, gibi, revista, enfim, tinha de tudo. Qual era o intento? Que ao final da aula, nos últimos 30 minutos da aula dela, de língua portuguesa, o aluno escrevesse o que foi que ele leu, que ele mais gostou.
Parece simples, né? Uma coisa bem boba. Quando ela devolvia na segunda-feira para os alunos, o que tinha lá? Um bilhete e grampeado um pirulito. Por quê? Enquanto o aluno ia lendo e lambendo aquele pirulito, ela colocou, anexou um bilhetinho que a gente chama de reforço positivo. Ela colocava o que o aluno, aonde a vírgula, né? Uma regrinha ali de língua portuguesa sobre vírgula, início de oração com letra maiúscula, coisa simples, gente, mas ela começava sempre elogiando e deixava uma dica para o aluno. Funciona? Funciona. É trabalhoso? Muito. É exaustivo. Resolveu o problema, tá tudo certo, foram os melhores alunos. Não. Somos seres humanos. E não é fácil, assim, ser o melhor aluno do mundo. Mas contribuiu para a vida desses alunos. Pode ser que hoje, eu não tenho mais contato com esses alunos, mas pode ser que hoje esses alunos gostem de ler. Mas o que ela ensinou? Ensinou pelo exemplo. E lentamente eles foram melhorando, o comportamento deles foi melhorando, tá? Porque eles perceberam o quê? Alguém aqui se importa comigo. Alguém parou para pensar nas diferentes vozes existentes dentro da sala de aula, que é o que faz um professor inclusivo. Ele escuta todos os tons de vozes. Ah, eu não. Eu vou escutar os alunos que ficam quietos. O aluno que fica quieto, você não precisa escutar. Ele já está quieto. O problema são os outros. O que fica quieto, você já ganhou ele. Só de entrar na sala e ensinar algo novo. O problema são os outros. O que nós precisamos fazer ainda? Reorganizar pedagogicamente a sala de aula. A que ponto? Alfabeto recortado com EVA. Eu preciso de professores criativos. Eu preciso de um gestor que saia da sala dele e vá para o pátio, que ele zanze pelo corredor, que ele mostre a cara. Diretor de escola não foi feito para ficar enfurnado dentro da sala dele. A sala dele não é a casa dele. Diretor de escola bom é aquele que está na secretaria, ele está na sala dos professores, ele conhece os professores, ele sabe o nome dos maus elementos e o nome da polícia, mas ele também sabe elogiar o comportamento desse aluno que tem atos e ápices, né? Ele tem nuances de indisciplina. O bom diretor é aquele que não grita, ele não precisa gritar. Ninguém é surdo, e ainda que seja surdo, o olhar diz tudo. A maior lição que vocês vão dar num aluno é quando você olhar serenamente para ele e, num tom leve e suave, dizer o seguinte: você hoje me decepcionou. Não precisa dizer mais nada. Só. E deixa ele lá. Ele não vai demonstrar, ele vai demonstrar, vai se jogar nos meus pés? Não, não vai. Mas a consciência dele vai acusar ele. 2, 3 dias ele vai estar melhor. Vai voltar a fazer. Vai voltar a fazer as mesmas coisas. Mas cabe a você, enquanto professor, ir marcando a vida desse aluno e construindo, cavando ali um jardinzinho. Tá bom? Pessoal, ainda compete a uma escola aberta, de mente aberta, né? Garantir aos alunos tempo e liberdade para aprender. Ai, todos ao tempo que eu desejo. Eu quero que os meus alunos aprendam agora. Não, no tempo do aluno. Cada um tem a sua velocidade de aprendizagem, cada um aprende num determinado tempo. Aprender leva tempo. Aprender precisa de liberdade. Não vão cortar a criatividade, ou seja, não cortem as asas dos seus alunos. O navegador vai lá e busca o que eu não pedi.
Vai vendo. Gente, o que vocês acham dessa sala de aula? Todo mundo animado e feliz, né? E aí, pessoal? Não muito. Exato. Mas a professora tá sorrindo, tá até com o livrinho na mão. Exato. Só meninos. É uma foto antiga, menina Kátia. 1900. Ai, perdão, gente. Tô sem voz já. A gente se empolga falando. Exato. Tem até um aluninho aqui, ó, que tá olhando para a professora, vocês viram? Fora de um comum, Irene, muito organizado, verdade. Esse é um exemplo clássico da Ratio Studiorium. Alunos em dupla, mas nenhuma palavra. Só copia, 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 copia. Gente, a cópia tem o seu valor, o ditado tem o seu valor. Não sei se entenderam ou aprenderam. Mas a que preço? Quantas vezes eles foram castigados? Não é isso que a gente quer, deseja para os nossos alunos. Aparentemente, sim, Silvana, sim. Gente, tem uma. Eu já disse para vocês que eu gosto muito do Rubem Alves. O Rubem Alves, ele tem uma passagem num dos textos dele, que eu não vou me lembrar qual é, mas ele diz o seguinte: que decorar e reproduzir o que está escrito, decorar lá o que alguém escreveu, é muito fácil. E que ele encontrou pessoas, né, estúpidas, estúpidas no sentido de só sabe reproduzir, falar o que alguém assoprou na orelha. E que fazem isso muito bem, mas que isso não cabe dentro da educação. Pessoas que apenas reproduzam o conhecimento dos outros. Você precisa parar e pensar a sociedade. E pensar aquilo que você está falando. E refletir. E refletindo o que você falou e como a sociedade se comporta, você precisa mudar a sua opinião, mudar o seu posicionamento, tá bom? Então, ensinar para todos, um ensino e uma educação de qualidade, com uma prática pedagógica pensada para que todos absorvam o conteúdo, né? Absorvam, prestem atenção, se a educação é para todas, se ela é inclusiva, cada um vai absorver aquilo que consegue. É a mesma coisa de uma pessoa estar cheia e vocês estão tuchando comida na pessoa. Em algum momento, se vocês fazem isso com o bebê e o bebê está cheio, óbvio que ele vai regurgitar. Aluno também, gente. Tudo tem limite. E um documento que é o terror de todo diretor de escola. O PPP, Projeto Político Pedagógico. Quando o diretor tem que entregar o PP, ele some. Ele desaparece da escola. Ele fica lá trancado na sala dele. Mas é preciso reestruturar. E todas essas práticas que vocês estão falando que é interessante fazer, precisa constar do PP da escola. Não tem como deixar fora. Por quê? Deixou fora, ninguém cumpre. Deixou fora, ninguém faz. A reorganização das escolas depende de um encadeamento de ações que estejam centradas no projeto político-pedagógico. Lá na página 35 fala sobre isso que eu estou falando para vocês. Tá bom? Ainda é necessário criar situações centradas no projeto político-pedagógico. É necessário que a estrutura física dessa escola seja adequada. Ah, vamos fazer uma biblioteca com mesas redondas, umas 4 ou 5 mesas redondas,
com cadeiras um pouquinho mais baixas e coloridas. Para quê? Para estimular esses alunos a frequentarem a biblioteca. Em algumas escolas, tem a maleta itinerante ou maleta viajante. O que tem dentro dessa maleta? O jornal do dia, o jornal da semana, tanto faz. 2 gibis, uma revista de educação e essa maleta vai para cada criança. Cada dia um leva. Cada dia um leva. No final do ano, todos terão levado essa maleta itinerante. Todos leram pelo menos uma vez no ano. Não é possível. Esses pequenos passos é que as escolas precisam começar a dar, começar a fazer. Porque senão, não vai funcionar. Não vai funcionar nunca. Você nem tentou? As disciplinas e os conteúdos devem estar interligados. A existência de projetos que articulem esses conteúdos das disciplinas com o mundo é que vai impulsionar os seus alunos. Gente, eu não sabia até esses dias para que a gente usa a função de x. Fui aprender depois. Para mim era uma coisa inútil. Depois a gente vai ver que tem utilidade. Primeiro porque eu também não gosto de matemática. Aí, tá vendo? Esse é o preconceito que eu tenho. Eu não gosto de matemática, eu tenho uma dificuldade imensa. Mas ela tem o seu valor e tem lá a sua aplicação. Não dá para a gente viver só de livro. Senão, como é que a gente movimenta a economia? Não vou saber calcular juros, porcentagem, todas essas traias que a gente precisa quando tem os carnês da Riachuelo. Ciclo de formação para os professores. É importante que, se vocês forem professores, vocês mesmos criem esse ciclo de formação e coloquem lá no projeto político-pedagógico da escola de vocês. Período de recesso não, perdão, pelo amor de Deus, recesso, ninguém mexe no recesso. Antes, né, do início das aulas, vamos lá fazer, um dia a gente faz o conselho de aulas, depois o que a gente pode fazer? A gente pode investir na formação de professores, vamos trazer lá alguém para falar sobre a voz, uma fonoaudiologista, para ensinar a respirar. Para quê? Para que a gente não tenha calos nas cordas vocais, que é um problema muito grave e muito recorrente dos professores. Tudo isso dá para fazer, gente. Basta ter boa vontade. E lá na página 37, no primeiro parágrafo, diz o seguinte: eis aí um grande desafio a ser enfrentado quando nos propomos a reorganizar as escolas. Nós temos uma escola que é meritocrática. Eu só recompenso o aluno se ele merecer. Não mereceu, é 0. E se não gosto dele, respondeu para mim, é 0 o ano todo. Elitista, eu gosto do aluno fulano de tal. Porque ele vem limpinho, ele não responde, ele fica sentadinho. Tá, mas também não pensa. Ele pensa o que você pensa. Ele vai responder o que você quer, ele te engana. Pode ser bobo. Conteudista, esse aluninho, ele reproduz tudo que eu falo. Hoje, meu filho, professor, deixa de ser iludido, para com isso. E baseado na transmissão dos conhecimentos. Gente, se fosse para nós exigirmos pedagogos, professores e dos alunos que eles só reproduzissem esse conteúdo, não precisava de vocês. YouTube está aí. Era só a gente gravar. Gravou uma vez, acabou. A gente precisa de aluno que pense, de aluno que saiba dialogar com o mundo, de aluno que saiba viver em comunidade. Ok? Usa a cabeça, pessoal. Ainda na página 37, no antepenúltimo parágrafo, um hábito extremamente útil e natural e que tem sido muito pouco promovido nas escolas é o de alunos se apoiarem mutuamente. Por isso nós temos lá na BNCC habilidades socioemotivas que nós precisamos despertar nos nossos alunos. Os nossos alunos estão perdendo a capacidade de ter empatia pelo sofrimento alheio. Acreditam nisso? Convivemos tanto com celular, videogame, computador, que nós estamos nos robotizando. É preciso olhar para quem está sofrendo e falar, meu Deus, eu posso te ajudar? E não, tá, você está sofrendo. Ou então, ainda pior, ajudar o outro a sofrer. Tá vendo que tá pegando fogo, vai lá e, em vez de jogar água,
Você vai lá e joga álcool. Ensinar toda uma turma, sem exceções ou exclusões. Ah, professor, eu vou dar essa prova e montei essa aqui para o meu aluno deficiente. Teve 2 trabalhos à toa. Deixa o aluno deficiente fazer a prova que você fez para o resto da sala. Ele decide. É ele o protagonista. Você não é Deus. Você não consegue saber o quanto que ele vai conseguir internalizar ou conseguiu internalizar o seu conteúdo para fazer a prova. Ai, mas depois vai ficar aquela nota baixa. Sim, é o que ele conseguiu, é mediante o esforço e capacidade dele. Não é mediante a sua vontade. Então, o que eu preciso enquanto professor? Caminhar. Caminhar junto com o meu aluno. Eu preciso estar com o meu aluno, conhecer a família do meu aluno, conhecer a realidade do meu aluno. Ah, mas eu não gosto da realidade dos meus alunos. Eu posso conhecer a realidade dos alunos do meu colega? Não, não pode, amadinha. Tu vai ficar com essa turma. Essa turma é a chance que vocês têm de crescer. É a chance de vocês serem melhores como profissionais e como ser humano. Lembrando que vocês caminham junto com os alunos, vocês não seguram a mão. Ai, o meu aluno caiu no chão, ralou o joelho. Ótimo, parabéns, maravilha. Aprender é isso. Aprender e estudar dói. Se não for para doer, gente, não está funcionando. Se for uma coisa muito facinha, eles vão ter atos de indisciplina. Para de ser bobo. Vocês ficam tentando. Sabe o que vocês fazem? Sabe quando você coloca band-aid num ralado e aí a casquinha gruda no band-aid? Vocês acham que puxando pouco a pouco vai resolver, vai doer do mesmo jeito. Para de tentar limar ou apaziguar o sofrimento. Vai sofrer ou sofre por. Ou aprende pelo amor ou aprende pela dor. Vocês precisam escolher. E tolir os alunos não vai ajudar eles. Tá? Desculpa, mas não vai. E aí, temos uma frase. Como nós podemos nos preparar para ser professores inclusivos nessa perspectiva de educação, usando práticas que não sejam excludentes? Coloque-se no lugar do aluno o tempo todo. Seja o aluno. Pegue lá o seu coleguinha professor e diz assim: estou pensando em dar esse conteúdo, o que você acha? Gente, por favor, coleguinha professor ali, crítico igual vocês, tá bom? Comprometido. Não vai pedir pro pior professor que tem na escola, que a gente sabe, vocês sabem tão bem quanto eu que tem professor que escolhe. Então não vai pedir para essa pessoa, hein? Ele vai falar: não precisa fazer isso não. Pelo amor de Deus. Nossa. Agora, nós já somos capazes de responder essas perguntas. Depois de tudo que nós vimos, o que é educar para a inclusão? Não é a mera transmissão de conteúdo, é empenhar-se por fazer o outro crescer, é desenvolver-se, é evoluir. Como estão as escolas? As escolas que estão comprometidas com a inclusão estão ressignificando suas práticas e metodologias, estão envolvendo a comunidade escolar. Quem é a comunidade escolar? Tanto são os funcionários da escola, quanto são os pais, os alunos, os ex-alunos que já passaram por ali. E aí, eu pergunto para vocês, o que implica ensinar? O que é, de fato, educar? Encerro a apresentação para a gente poder começar com a discussão dessa frase da professora Maria Tereza. É a capacidade de entender e reconhecer no outro e assim ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós.
A educação inclusiva, ela acolhe todas as pessoas, sem exceção. E aí, deixa eu só encerrar aqui, pessoal. E aí a gente começa a conversar. Pessoal, o que de fato é educar a partir do ponto de vista da professora Maria Tereza? O que é educar? O que implica? Do que eu preciso fazer para educar? Um de cada vez, tá? Vocês não precisam ficar com tanta pressa assim, não. Me dei uma fonada agora. Pode ligar o microfone, Tânia, sem problema. Já coloquei o fone. Professor, utilizando um pouco tudo que a gente ouviu aí, eu me lembrei de uma coisa na época do magistério. Tinha uma professora excelente, na qual me fez aprender muito, que ela sabia muito trabalhar o lúdico, né? Dentro da sala de aula, a gente Sim. construía, levava para trabalhar nas docências para os alunos desenvolver. Legal. E eu entrei em uma escola onde tinha aquele aluno bênção, esse aluno que você comentou que você gostava, né? Sim. E eu acabei entrando nessa escola com um estágio remunerado. E eu tive o convívio com esse aluno. E quando você não conhece a, a vida dele, você realmente tem raiva, né? Você quer pegar o aluno e quer. Uhum. E estando na sala, acabei por um dia assumir que a professora não estava presente, eu tive que assumir a sala. Assumi com o maior Uhum. prazer, que a gente gosta dos, né, dos Uhum. embates. E esse aluno foi de frente comigo. E eu não sabia como agir com ele. Aí ele me mandou beber água também, como assim, como eu fiz com você. E eu acabei, dei um grito na sala e mandei ele para fora. A diretora veio para a sala, conversou comigo, readmitiu. E na minha aula de docência, eu falei para a professora o que tinha acontecido. Ela falou Uhum. assim: olha, quando você voltar para a sala, você vai lidar assim. Chama ele, fala com ele no particular. O que está acontecendo, o que houve. E nisso eu fui tentar conhecer um pouquinho mais dele. Por ter 9 anos de idade, a Uhum. vida dele era muito complicada. Então eu passei a conversar muito com ele. E o caderno dele, ele não fazia nada, ele rabiscava muito, amassava muito. Uhum. E eu comecei a fazer esse processo com ele de, olha, se você fazer assim hoje, amanhã talvez eu possa te trazer um presente. Mas o presente era o quê? Era lápis, apontador, coisa que ele ia utilizar na sala. Nada além Legal. disso. No final de ano, assim, quando passou os 6 meses de quando eu entrei até sair, o aluno estava de um jeito que eu falei: "Nossa, Não pode ser como o é mesmo. fácil", assim, fácil entre aspas, né, quando Uhum. você percebe, você desenvolver na criança o processo para ele gostar da aula, Sim. porque ele era muito revoltado. Aí era assim, a vida dele bem rápido. A Uhum. mãe estava presa, ele era criado com a avó e com a tia, e nessa, para assinar e para ir na escola assinar advertência, no outro dia, ele havia Uhum. chegado na sala com uma marca de chinelo nas costas. E ele olhou para Nossa. mim e falou assim: a culpa é sua. Foi o que ele falou para mim. Uhum. Até hoje, até dá um nó na garganta. Mas assim, foi nesse processo do que ele passou que eu aprendi a conversar com ele, a viver. Hoje ele é um homão, passa na rua, ah, professora, não sei o quê. Ele assim, sabe? Então eu falo, poxa vida, valeu muito. Foi um tapa na cara, assim, mas Uhum. assim, para você pegar ali e trabalhar. Então, você conhecer a realidade do aluno, para você não se torna inclusivo. A gente não se torna Uhum. inclusivo. Mas você tenta fazer um trabalho melhor para você se incluir na vida dele. Sim. Então, eu acho que é um processo de gatinhar, assim, para a gente poder chegar onde a gente quer chegar. E vale muito a pena. Sim, é lento, né? É Porque não é lento. fácil você lidar com 40 alunos, né?
e dizer assim, ai, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá tudo bem, tem uma hora que você surta, dá a vontade da descarga em meia dúzia. E na fase de alfabetização é É pior ainda. complicado. Sim. Porque se eles não conseguem fazer, tudo é chato, né? É, bem isso. E também tem um fato, que eu acho que vocês não fazem isso, mas tem a chamada Ritalina, né? Ah, esse aluno, ele não para quieto, ele precisa de Ritalina. Gente, para de prescrever Ritalina. Para de exigir Ritalina. Não apoiem quem dá Ritalina para criança. Tem criança que precisa? Ótimo. Tem laudo? Tem diagnóstico médico de TDAH? Então, ok. Mas, gente, para com isso. O consumo de Ritalina aumentou nos últimos anos 775%. As crianças É tudo porque drogadas inclui de Ritalina. né, professor? Sim. Eu acho que inclui muito o da aprendizagem diminuir pelo uso da Ritalina. Uhum. Porque na minha sala de aula do ano passado, eu tinha 6 alunos com o uso da Ritalina. E era Nossa. o primeiro período eles estavam irritados, o segundo período eles estavam Uhum. dormindo. Então, Dopado. não tem, a Ritalina é só esse Uhum. processo, né? É. O primeiro eles estão bravos, nervosos, pós-intervalo eles estão dormindo. Então não tem como você trabalhar com eles. O que a gente precisa entender que a indisciplina, ela é uma coisa, né? Essa problemática do desinteresse, é por isso que muito importante o que você falou, de nos aproximarmos do universo do aluno. Quanto mais próximo desse universo do aluno eu estiver, mais fácil vai ser para diagnosticar é, alteração de humor, quando ele não está bem, quando ele não está legal, e me conectar com ele mais rápido. Entende? E aí construir práticas pedagógicas que sejam interessantes para esse aluno e que vão beneficiá-lo. Certinho? Gostei. Pessoal, deixa eu ver aqui. Keila Alves, precisa de empenho, dedicação. Precisa. Precisa muito entender a realidade dos alunos. Vânia, ir além dos nossos conceitos errados. Isso, Vânia, ótimo, perfeito. Onde o diferente é excluído, sim. É olhar com empatia e ver cada aluno, cada um com sua especificidade, merece que sejamos professores em verdade, Vânia. Nossa, adorei, Vânia. Keila Alves, meu filho foi indicado. Não precisava, foi difícil. Nossa, que horror. Entendi. Eu entendi a prescrição. É porque, assim, tem aluno que ele é mais agitado. Tem aluno, tem professor que prepara uma aula. Gente, vamos combinar. Marromeno. Marromeno. A gente sabe, a gente que é professor sabe. Tem dia que escora o conteúdo mesmo, né? E tem dia que tem pouco aluno porque choveu, então você leva uma atividade diferente e vai ali. Mas tem aluno que ele precisa ser desafiado, não é uma vez na aula, é o tempo todo. A atividade precisa ser diferente. E tem os alunos que a gente sabe que é mal educado mesmo. Mas aí é culpa de pai e mãe, tá? É culpa de pai e mãe. Não vem com essa que não é culpa de pai e mãe, não, porque é culpa de pai e mãe, sim. E o que a gente precisa entender? O universo desse aluno. Vamos lá, vamos ver como que esse aluno aprende. Olha, esse aluno, ele gosta muito de desafios matemáticos, ele trabalha muito com lógica. Ó, esse aluno, ele tem uma habilidade mais musical. Olha, determinado aluno, ele age assim. E, gente, isso a gente só vai pegar com o tempo. Então é muito difícil. Eu entendo o que vocês estão falando, eu entendo o medo de vocês, né? O receio e a preocupação em fazer o máximo de curso possível para se instrumentar, para se preparar. Eu entendo isso, eu acho muito bacana. Mas eu acho assim, de tudo que eu vi que vocês estão escrevendo e falando, vocês só precisam realmente ler, dedicar-se, estudar. É, talvez uma prática um pouco mais próxima dos estágios, que é o que vocês estariam fazendo agora, né? Mas infelizmente não podemos por conta do Covid, mas terão os próximos estágios. Sim.
os diferentes canais de aprendizagem, para os diferentes tipos de deficiência. Tem um trabalho que eu achei fantástico. Era um professor de geografia, acho que até do Nordeste. Faz muito tempo que eu vi, por isso que eu não me recordo direito. E aí, ele tinha um aluno visual, deficiente visual, e o que ele fez para esse aluno internalizar o mapa? Ele pegou o que ele tinha, areia, grão de milho, pedra, e colou em cima do mapa para que ele entendesse a divisão dos estados do Brasil. Então, cada estado era um tipo de material. Gente, é fantástico. O cara foi muito bom, foi uma sacada de gênio. Eu achei muito legal. E para gente que não é deficiente, já ficou muito bacana. Quando o aluno deficiente passava a mão, né, ele falava, ó, delimitação. Então, ó, aqui, o barbante. Então, aqui é um estado. E aí tinha a representação em braille, né, do estado correspondente. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Também trabalho no estágio combinado e percebi que as crianças gostam muito de falar da família. Sim, Geise, eles gostam de falar da família, sim. A gente gosta de falar da nossa família, de onde nós viemos, o que nós fazemos, né? Deixar a sua marca, o seu registro. Isso é verdade. Sim, sim. Sim, Vânia, precisamos conhecer a realidade dos alunos, tá? Precisamos, nós necessitamos desse material para conseguir elaborar nossas aulas. Dúvidas, pessoal? Dificuldades? O que acharam do texto? Ótimo, bacana. Que bom, pessoal. Aguardem que teremos mais algumas novidades, tá bem? Nós estamos preparando algumas novidades para vocês. Eu espero que essas novidades, elas agradem vocês, que elas possam contribuir com a formação de vocês de fato, tá bem? Como que é? Não sei. Já vou mostrar, Karen. Ou Karen não, Kátia. Já vou mostrar como é que faz. Eu vou transmitir minha tela, tá bem? Mas você clica lá no fórum, lá em cima, né? Tem chat de dúvidas e fórum. Você entra lá e pode fazer inserção na caixa de diálogo, tá bem? Luiz, ele mostra até a página 93, o livro que vai chegar. Não. Sabe o que acontece? Essa parte da bibliografia está aqui atrás. E tem algumas partes de referências que nós retiramos, senão fica muito complicado. Nós colocamos somente o que vocês realmente precisam, tá bem? Tem algumas partes porque ele ficou em livreto, folha dupla, tá bom? Pode ficar tranquilo. A obra está completinha aí. Não precisa se assustar, não. Ok? Pessoal, eu vou mostrar então aonde... Como fala? Aonde faz a inserção lá do fórum para vocês. E aí nós encerramos, tudo bem? Se alguém tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aqui no chat de dúvidas que eu vou respondendo, ok? Então, vocês entraram aqui na disciplina. Deixa eu só atualizar aqui. O fórum, Vânia, não tem uma quantidade limite de linhas, tá? Fica a critério de vocês.
Ah, eu consigo me expressar com 15 linhas. Ok. Ah, eu consigo me expressar com 10. Lembrando que deve ter um encadeamento de ideias, tá bem? As suas ideias precisam ser coerentes, elas precisam ter começo, meio e fim e responder de fato o que está sendo pedido, tá bom? O meu é diferente do de vocês, mas quando vocês entram lá em fórum, ele vai estar aqui em cima, tá bem? E aí, quando você clicar lá em fórum, foi a Kátia que perguntou? Foi isso? Tá, Kátia. O que nós vamos ter é a seguinte pergunta aqui, ó. Então, abriu, tem um pessoal que já está perguntando, trabalhando. Aqui embaixo, Kátia, tem essa caixinha de diálogo. Cássia, desculpa, perdão, Cássia. Vai ter essa caixinha de diálogo. Você pode inserir aqui, ó. Tá? Consegue escrever aqui, Cássia. Se você não conseguir, amanhã você me manda e-mail, tá? Se ainda assim você não achar ou não aparecer para você. Ó, então, vamos supor, vou falar sobre inclusão escolar. Eu faço a inserção aqui, aí é só você enviar. Enviou, vai aparecer para mim, para a correção, e eu vou corrigir após o dia 21 de novembro. Eu não vou corrigir antes para não correr o risco de alguém repassar para alguém. Lembrando que, se tiver plágio, ideias iguais, similaridade de conteúdo igual ou superior a 30%, nós vamos zerar. Então, vocês vão perder a nota da atividade, ok? Nós já tínhamos combinado isso, tá lá no mural de avisos de vocês. Deixa eu só pegar aqui, mostrar a última parte, pessoal. Aqueles alunos que estiverem com dificuldade com relação às atividades, aí não sei onde fica. Lembra que eu comentei no início do vídeo sobre o manualzinho de atividades remotas? Nós temos esse manual para as atividades remotas do aluno, para as atividades de estágio, tá bem? Tudo que vocês precisam, tudo que eu estou falando aqui, Claisme, é porque não é para enviar lá quando ele aparece, é ali naquela caixinha de diálogo, tá bem? É isso mesmo. Pessoal, todas as atividades que vocês vão realizar, elas estão descritas aqui, tá? E tem os exemplos, tem onde vocês devem entrar, ó, o contato que eu falei para vocês dos professores, tá? Ele está aparecendo aqui, tem o meu ramal, tem o e-mail, tá tudo aqui. Sim, Silvana, tá tudo gravado, tá disponível lá no ambiente. Tá tudo gravado já. Ó, o chat aqui, chat de dúvidas, é um espaço tanto de socialização do conhecimento quanto de troca de informações. Tá? Ó, onde vocês precisam entrar? Chat de dúvidas, o fórum. Ó como aparece para vocês. Para vocês vai aparecer assim. Aí vocês vão clicar, vão escrever, respondendo essa questão sobre a inclusão escolar. Vocês vão digitar aqui nessa caixa de diálogo, como eu estava fazendo lá no anteriormente. O que eu quero mostrar para vocês é que vocês leiam essa parte aqui. Rotina de estudos. Como vocês podem fazer para criar uma rotina de estudos? Tá bem? Cleismir, explico sim. Ó, deixa eu só pegar. O fórum, ele está aqui. Vocês abrem lá, tá escrito assim. Educação, tararatá. Aí tá assim, atividade, fórum, taratatá. Não é para ser inserido o fórum aqui, Claismir.
é para você clicar lá em cima no fórum, tudo bem? Onde eu mostrei e fazer a inserção da atividade. Ele vai estar igual eu mostrei anteriormente para vocês. Então, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Ó, para vocês aparecem assim: conteúdo, chat, fórum. É para clicar aqui e enviar por aqui, tá bem? Entendeu? Ok. Silvana, ficou gravado sim, tá bem? Eu não sei se eu respondi, não me lembro se eu respondi ou não, mas ficou gravado sim, tá disponível para vocês, ok? Pessoal, dúvidas, dificuldades, tudo certo? Claismir, no tamanho da letra, tamanho 12 é o normal, tá? Sem problema. Então, se você conseguir se expressar e responder com 10 linhas, para mim, ok, tá? Não tem o fórum, ele não tem essa padronização. Nós não nos preocupamos com a padronização, mas com o que você traz, o que você agrega, se você realmente consegue responder a questão norteadora sobre a educação inclusiva. Se é possível, se você pensa nessa inclusão, se nós conseguiríamos fazer a inclusão tanto da educação básica, dos alunos da educação básica, até o ensino superior, tá bem? Dúvidas e dificuldades, pessoal? Alguém mais? Imagina, Tânia. Tamo aí. Tá bom? Imagina, Cleismir. Precisando, estou aqui. Pessoal, podemos encerrar então? Vamos encerrar. Agradeço vocês terem parado o tempo de vocês, se disponibilizado, tá, a assistir. Espero que seja útil para vocês. Espero que vocês possam levar para a vida de vocês os ensinamentos, os nossos diálogos. Gostei de estar falando com vocês e em breve a gente volta a conversar. Acompanhe lá pelo Mural de Avisos a nossa próxima orientação de estágio e eu divulgo para vocês quando nós tivermos nosso próximo mini curso com data já definida, tá bom? Eu vou conversando com vocês pelo chat de dúvidas, pela sala de aula virtual e por e-mail, caso seja preciso, entrem em contato comigo sempre. Estou sempre à disposição, vocês nunca incomodam, ok? Abração, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana.